Olá pessoal, então continuando agora parte 2, né, da nossa aula de Estatuto do Servidor Público. Vamos lá dar continuidade e nós paramos aqui no artigo 87. Daqui para lá começa a parte chata do Estatuto para a gente que é servidor, que são as nossas obrigações, né? E a gente vai falar aqui um pouquinho das concessões e do direito de petição e depois a gente vai para a parte que eu acho importante e uma parte provável de questão da FGV, tá? Que é a parte do PAD. Mas por enquanto vamos aqui continuar no artigo 87. Aí a parte grifada aí, tá bom? Vamos só falar dessas partes. Artigo 87 fala sobre o servidor mediante requerimento sobre ausência, né? Do serviço sem qualquer prejuízo. Temos aí 3 incisos. 3 casos, 2 dias para doação de sangue, 1 dia para caso você está como eleitor e 8 dias consecutivos no caso de falecimento ou casamento, né? E aqui também o 4 de 30 dias corridos para licença paternidade, tá? Temos aqui também a questão do servidor estudante, que também pode se ausentar, aqui ausentar-se para provas ou exames. É claro que ele tem que comprovar mediante comprovantes, né, do respectivo estabelecimento de ensino. Continuando aqui o artigo 89, a gente está falando aqui do afastamento que trata no artigo 85, inciso 3, que seria, no caso, a ausência para estudo de desempenho de missão oficial para outro país, que é aqui, ó, que pode ser por 1 ano, prorrogável por igual período, né, pelo mesmo período, inclui-se na categoria de concessão, tá? Então, uma concessão, dependendo de prévia e expressa autorização do chefe do executivo, no caso do prefeito, né? Então, você vai ter que pedir isso mediante processo administrativo. Artigo 90, a gente está falando aqui sobre a família do servidor falecido, ativo ou inativo, a questão do auxílio funeral, o valor correspondente é a última remuneração recebida, não é isso? A gente também fala um pouquinho mais aqui no artigo 91 sobre fica assegurado ao servidor municipal a título de auxílio funeral por motivo de falecimento dos dependentes também, né, econômicos reconhecidos na forma abaixo. Então, não só o servidor falecido, a família tem direito a receber, como no caso de uma pessoa da família do servidor, né, ativo ainda, que não faleceu, no caso de um dependente econômico dele. Só que são casos específicos e dependentes específicos que está aqui listados aqui nos incisos, que é o cônjuge ou companheiro, os filhos, inclusive enteados até 18 anos e universitários até 24, e sim inválidos de qualquer idade. Os menores de 18 que tiver sob a sua guarda e responsabilidade por decisão judicial também, e ascendente sem rendimento próprio. E o que seria esse ascendente? Eu coloquei aqui uma notinha aqui, o que seria? Um ascendente sem rendimento próprio é um parente da linha reta ascendente, como pais e avós, que não tem nenhuma fonte de renda própria, tá? Parágrafo único. Considera-se servidores públicos municipais, a definição aqui, ó, ocupante de cargo efetivo, cargo em comissão, ou os que exerçam função de chefia. Essa aqui é a definição de servidor público para conseguir essas concessões da qual a gente já está falando aqui, tá bom? Artigo 92 aqui a gente está falando sobre, agora a gente vai falar sobre o direito de petição, especificamente, né? Assegurado ao servidor requerer ou representar ao poder público defesa de direito ou interesse legítimo, devendo a petição ser dirigida à autoridade competente, tá? Parágrafo único. O recurso não tem efeito suspensivo, ou seja, ele não para contar prazo de nada. Então, quando eu estou recorrendo, o processo continua, tá? Ele não para. Artigo 93 fala sobre o direito de requerer. O direito de requerer, ele prescreve, tá? Ele não é ad eterno, então a gente está falando aqui sobre prescrição, sobre a perda do direito de requerer.
em 5 anos, no caso de demissão, de cassação de aposentadoria, disponibilidade, e que envolvam direitos patrimoniais e financeiros, de 120 dias nos demais casos previstos em leis especiais. É claro que a gente sabe que geralmente sempre cai nesse aqui, né? O direito à questão da prescrição, geralmente são esses casos aqui, de demissão, cassação, de aposentadoria. Então, para esses casos, prescreve em 5 anos. Para os demais casos, 120 dias. A gente vai falar aqui que, parágrafo 2º, não ocorrerá prescrição enquanto o processo estiver sob exame. Obviamente, não foi decidido, não houve chamado trânsito em julgado, não tem muito esse termo, né, dentro da questão administrativa, mas só para a gente poder ter uma noção. Enquanto o processo não tiver sido resolvido de fato, ele não conta prazo, tá? Então, para a questão da prescrição, porque às vezes demora, né, até decidir processo, enfim. Então, enquanto não tiver batido martelo sobre você ter direito ou não, não começa a contar a prescrição, tá? Aí, o que seria a prescrição? Coloquei aqui, do ladinho aqui, a prescrição é suspensa enquanto o processo está sendo analisado. É isso que diz aqui, isso que quer dizer aqui, esse parágrafo 2º aqui, tá? Artigo 94, fala que a autoridade competente deve decidir sobre o requerimento e representação no prazo de 30 dias, a data do recebimento, só que tem uma ressalva, ressalvada a necessidade de diligência em casos em que o prazo será acrescido de 15 dias. Então, para nível de questões normais, assim, o prazo para poder começar, pelo menos a primeira fala no processo que você entrou é de 30 dias. Também não pode ficar lá sem ninguém dar nenhum tipo de resposta. Tá? A não ser casos que ressalva diz aqui, em casos onde precisa de uma diligência, de sair para investigar coisas que você não colocou no processo, ou uma denúncia, enfim, fazer algum tipo de investigação administrativa, aí o prazo sobe um pouquinho mais para mais 15 dias, né? Então, no caso aí, 45 dias. Da decisão que tiver e você, enfim, não aceitou, você cabe no prazo de 15 dias pedido de reconsideração. Você não gostou da decisão e você pede uma reconsideração para poder avaliar novamente, né? Coloca novas provas, enfim, novos documentos. Então, o prazo para você fazer isso é 15 dias. Aí, os casos que cabem recurso. Tá? Não é todo processo que você pode recorrer. Tem aqui 2 casos. Um caso de indeferimento do pedido de reconsideração. No caso de pedir um pedido de reconsideração, não foi indeferido, aí eu entro com recurso. E no caso também da decisão que julgar os recursos interpostos, então eu decidiu lá também sobre o meu recurso e eu não gostei da decisão, não achei justa, eu também dá para eu poder recorrer sobre essa decisão, tá bom? Artigo 95, o recurso deverá ser interposto no prazo de 15 dias a contar da ciência do fato pelo servidor. Então, não é da data do despacho em si, né? Mas da data da ciência. Tem que dar ciência ao servidor sobre aquele despacho ali, né? Sobre aquela decisão. Então, esse prazo de 15 dias começa a contar a partir desse momento. Ou da publicação do ato. Publicou o ato e já torna um ato público, né? Que no caso, quando coloca dentro da questão do Diário Oficial, publicou no Diário Oficial também está contando, tá? Publicação do ato ali. E julgado pela autoridade imediatamente superior a quem deferiu o pedido do recurso à consideração. Obviamente, se você está recorrendo de um processo e foi para a mão de uma pessoa, a pessoa negou, ela que vai julgar novamente isso daí? Obviamente que não, por questões de lógica, vai para a pessoa superior a ela, né? Para julgar aí o seu recurso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a duração da jornada de trabalho e tempo de serviço. Aí, artigo 96 fala que a jornada de trabalho obedecerá ao disposto do artigo 36 e será objeto de regulamentação no plano de cargos de carreiras, né, PCCR. Por que isso? Porque cada um tem uma jornada, né?
tem uma jornada específica para professor, tem uma jornada específica para os profissionais de saúde, enfim. Não é todo mundo que trabalha 40 horas semanais. Então, é por isso que a jornada está lá no plano de cargos e carreiras, não está aqui. Tá? Isso não vai cair para a gente, então a gente não precisa saber disso de maneira minuciosa, porque não está lá como lei obrigatória para a gente estudar para a prova. Tá bom? Então, eu vou passar. Vou direto para o artigo 99. Serão considerados de efetivo exercício para fins dessa lei os dias em que o servidor estiver afastado em virtude de. Tá? Então, esses tipos de afastamento aqui, que a gente está falando aqui nesses incisos, eles, apesar de estar afastado nesses casos, continuam considerando de efetivo exercício, né, para questões de promoção, enfim, e os direitos que só lá no plano de cargos e carreiras você vai ter noção do que você vai ter direito. Triênio, quinquênio, né, e algumas coisas a mais. Então, férias, casamento, luto, exercício para cargo comissionado, exercício para função de direção chefia, convocação para serviço militar, júri e outras obrigações, licença gestante ou adotante, licença paternidade, licença para tratamento de saúde, né? Interessante saber disso aí, que mesmo que você esteja afastado para tratamento de saúde, o teu tempo de casa, né, se a gente pode dizer assim, não é interrompido, tá? Para estudo e missão oficial dentro ou fora do país, participação de congresso, de curso de especialização e capacitação, desempenho em comissão ou função, desempenho em função eletiva da União, Estado ou município. Então, se você for eleito para qualquer uma dessas esferas, também não para de contar o prazo. Exercício para mandato classista, né, que é a questão dos sindicatos, também não para, tá bom? Agora a gente vai para o artigo 100, para questões de efeitos de aposentadoria desses dias aí. Para efeitos de aposentadoria, desde que comprovada a contribuição, será computado o tempo de serviço, público, federal, estadual ou municipal, inclusive os desempenhos de mandato eletivo anterior à investidura. Isso é interessante, né? O inciso 2 fala sobre o período de serviço ativo nas Forças Armadas. E também o inciso 3 fala do tempo de serviço prestado em autarquias, fundações públicas, empresas municipais e entidades fundacionais. Então, no caso, você está vindo de outra prefeitura, não para de contar o prazo para a questão de aposentadoria. Tá? Aqui está muito diretamente vinculado, aqui amarrado, que a gente está falando sobre a questão de aposentadoria. Tá? Tempo de caso para a aposentadoria. Tá? Então, se você está vindo de outra prefeitura, continua contando aí o prazo que você trabalhou lá, o tempo contabilizado para a questão da aposentadoria. Período de trabalho prestado em instituição privada, que tiver transformado-se em órgão da administração direta ou indireta. Período, tempo de duração de licença para tratamento de saúde, também conta, e o tempo de serviço prestado em empresas privadas e serviço cartorário devidamente comprovado. Também das questões das empresas privadas também conta para nível de aposentadoria, tá? Deixa bem claro, isso não é para nível de promoção, nem para nível de triênio, nada disso. É para aposentadoria. Artigo 101, a gente está falando aí sobre atender o interesse da administração em julgado desnecessário ou excedente, o cargo ou função pública municipal, o prefeito poderá decretar sua extinção. Já aconteceu alguns casos, né, de ter cargos extintos, né, porque às vezes não interessa a prefeitura ter aquele cargo, é considerado extinto. Aí, no caso, se o servidor for estável, ele é reaproveitado, colocado à disposição até que tenha um cargo compatível com o que ele estava exercendo anteriormente, e se ele não for estável, ele é exonerado. Não pode ser demitido, porque demitido é punição, tá? Então ele é exonerado se ele não for estável. Mas nunca vi acontecer, tá? Não com servidores não estáveis. Já vi acontecer com servidor estável, distingue cargo e aí ele ser removido, né, para um outro cargo, aproveitado, não removido, né, o termo é aproveitado para um outro cargo, tá bom? Aí aqui ele diz aqui, ó, se estável, em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço no município. O servidor 104
posto em disponibilidade, poderá ser aposentado, se aposentado atendido à legislação previdenciária em vigor. Se ele está em disponibilidade, ele já tem tempo para se aposentar ou não tem condição mesmo física de continuar ali trabalhando, ele pode ser aposentado, tá bom? A gente vai falar agora sobre a redução da carga horária. Requerer redução da carga horária de trabalho por motivo de responsabilidade legal por pessoa da família que necessita de cuidados especiais, em virtude de que? Deficiência física ou mental, redução não excedente a 50% do horário de trabalho. Então, se você tem uma carga horária de 40 horas, o máximo que vai diminuir são 20 horas, né? E assim sucessivamente. Artigo 106 está falando também sobre a questão de amamentação. Para criança de até a idade de 6 meses, a servidora tem direito a 1 hora de descanso, que é 1 hora de descanso, que poderá ser parcelado em até 2 períodos de meia hora. Tá? Continuando aí, agora a gente vai falar sobre os deveres, as proibições e responsabilidades. Daqui para lá já vai para o PAD, né? A parte chata. Artigo 107 são deveres do servidor. Tá aqui vários incisos. Aí eu coloquei aqui uma frase mnemônica, me atrevi. Tomara que sirva para você aí. A frase mnemônica que dá ideia, tá? De todas as coisas que estão aqui nesses incisos são: zelosos líderes acatam todas as competências com profissionalismo constante. Essa é a ideia, né? É zelo, ser leal, acatar as ordens, apresentar-se de maneira adequada, cumprir prazos, cumprir ordem, atender com presteza. Aí esse inciso 7 aqui, ele vai ter algumas alíneas para poder falar com relação a ele, porque tem casos que você não pode, tá? Que seria o quê? O A. Já começa aqui dizendo que tem informações que você tem que dar todas e qualquer informação ao público geral. Só que tem ressalva. Tem ressalva se for protegida por sigilo, tá? Tem a questão também da expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal, desde que devidamente fundamentadas, ressalvadas as protegidas por sigilo. Então tá sempre uma ressalva aqui que você tem que atender com presteza as informações do público em geral e as expedições das certidões para defesa de direito, desde que, aí são as ressalvas, não, desde que não sejam protegidas por sigilo. E também as requisições para a defesa da fazenda pública, tá? Você tem que atender com presteza também. Aí continua aqui, esses incisos aqui falando sobre os deveres, né? Não as proibições, os deveres, levar conhecimento a autoridades superiores em irregularidades que tiver ciência e razão do cargo. Isso daqui é bem complicado, né? Todavia você tem que fazer, porque isso aqui é um dever seu, tá? Aí zelar, guardar sigilo sobre o assunto da repartição. Isso daqui, inclusive, o inciso 10, se você começar a falar coisas inerentes ao seu trabalho que não podem ser faladas e você só tem essa informação porque você trabalha lá, mediante o seu cargo, e você estiver falando aí, você pode ser demitido. Esse é caso de demissão, a gente vai ver lá. Então, falar demais coisas que não devem ser faladas da repartição, não com relação a pessoas, mas a segredos, né? As informações que devem ser guardadas em segredo só para as pessoas que trabalham lá, e você estiver contando essas informações, passando essas informações, mesmo que de maneira despretensiosa, você pode ser demitido, se isso de alguma maneira trazer algum prejuízo ao erário, à prefeitura. Isso é caso de demissão, tá? Então, interessante, e já que é uma questão sobre isso. Manter conduta incompatível com a moralidade, ser assíduo e pontual, sua obrigação também, tratar com urbanidade as pessoas e representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Também é sua obrigação, como servidor, também representar contra até a sua chefia, né? Se ele estiver se portando de maneira ilegal, de maneira omissa ou abusando da autoridade dele.
Parágrafo único, a gente vai falar aqui que a representação que trata nesse inciso aqui, ó, será encaminhada via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual foi formulada. Obviamente, se você está denunciando o teu chefe imediato, quem vai analisar e a quem você vai denunciar não é ele, para denunciar ele mesmo, né? Você vai denunciar o superior dele. Então, se é um coordenador, essa denúncia vai para quem? Para o secretário. Tá? Claro que tudo tem ampla defesa, sempre. O servidor é vedado, e agora são as proibições de fato, né? Aqui é ausentar-se do serviço, sem autorização, prévia autorização do chefe imediato, retirar sem prévia anuência à autoridade qualquer documento objeto da repartição. Aí tem vários aqui, recusar fé, documento público, vários incisos aqui, que eu peguei aqui no cantinho e coloquei as palavras-chave do artigo 108, esses incisos aqui, tá? O que é proibido? Ausentar-se, retirar são os verbos, né? Recusar, opor, promover, cometer, coagir, valer-se, manter-se, valer-se, participar, atuar, receber, proceder, utilizar, cometer e exercer. São os verbos desses incisos aqui, são as proibições, tá? Continuando aí do artigo 109, o servidor responde de maneira civil, tá? Ele responde civilmente, ele responde penalmente e ele responde administrativamente pelo exercício irregular das suas atribuições. Então, você é processado nessas 3 esferas. E uma vez que você seja inocente, né, ou inocentado na questão administrativa, isso não quer dizer que o seu processo na esfera penal vai ser extinto, ou vice-versa, tá? Eles são independentes entre si. Então, cuidado aí com seus poderes que você vai ter. Você tem grandes responsabilidades, né? Artigo 110, a responsabilidade administrativa resulta de ação ou omissão no desempenho do cargo ou função. Então, você fazer coisas que você não deve fazer e não fazer coisas que você deveria fazer, você responde. Isso é responsabilidade administrativa. Então, é ação ou omissão, tá? Ação ou omissão. Continuando aí, artigo 111, a responsabilidade civil decorre do procedimento doloso ou culposo. A gente sabe doloso ou culposo quando você tem intenção de fazer, o culposo quando você não tem intenção de fazer. Então, mesmo que você tenha a intenção de prejudicar ou não tenha a intenção de prejudicar, você responde civilmente, tá? Porque traz prejuízo para quem? Para a fazenda municipal ou terceiros. Eu trouxe prejuízo para a fazenda municipal ou terceiros, mesmo você sabendo o que você está fazendo ou não sabendo, você responde de maneira civil, né? De maneira civil aí é essa questão aí. Ressarcimento do prejuízo causado à fazenda municipal. Quando você trouxe prejuízo, o que acontece? Se houver permanecido no cargo, tá aqui, ó, continua no cargo, será liquidado mediante desconto as prestações mensais não superiores a 30% da remuneração do servidor. Então, se você trouxe prejuízo à fazenda municipal, você vai pagar, tá? Se você continuar no cargo, se você não foi demitido, você é descontado de maneira imperiosa, né? Já é descontado no seu contra-cheque, já vem descontado um percentual, até você pagar essa dívida aí, que não pode ser superior a 30% da remuneração. Olha que interessante. Remuneração, tá? Remuneração, a gente já viu a diferença de remuneração e vencimento, né? Remuneração é o quê? É o todo, é tudo que você recebe. É o teu vencimento, é o teu salário base, mais as coisas que você tem direito, triênio, essas coisas mais. Isso é remuneração, é o seu salário bruto, né? Então, em cima da sua remuneração, não pode ser superior a 30%. Então, não é em cima do seu salário base, é em cima do teu salário todo. Continuando aí, a gente vai falar sobre as penalidades. São penas disciplinares: advertência, multa, suspensão, destituição de função gratificada ao cargo em comissão, demissão
e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 114 vai falar sobre a aplicação das penas disciplinares, elas são aplicadas conforme a natureza e a gravidade da infração, tá? E também com relação à questão dos antecedentes. Isso tem que ser levado em consideração, porque cada uma delas daqui é uma coisa diferente, tá? Tem um grau diferente aqui, que a gente vai estudar. Advertência. A advertência ela é por escrito, em caso de que não foi observado os deveres funcionais previstos no artigo 107, que a gente já viu lá. São os casos mais leves, né? Então, uma advertência por escrito, os casos mais leves. Suspensão. A suspensão já é um caso médio aí, né? Não pode exceder 30 dias, então a suspensão pode ser de até 30 dias, em caso de falta grave, tá? Continuando aqui, no caso de reincidência em falta punível com pena de advertência. Então, foi advertido várias vezes, não resolveu, vai para a suspensão. E transgressão dos expostos dos incisos lá do artigo, esses incisos específicos aqui do artigo 108, que a gente estudou lá. Parágrafo único fala que quando houver conveniência para a administração, a penalidade de suspensão ela pode ser convertida em multa, com base em 50% dos vencimentos. Aí aqui ele fala sobre vencimento. Aí aqui ele não fala sobre remuneração, tá? Então, se a prefeitura achar conveniente, ao invés de eu te dar uma suspensão, ao invés de ela te dar uma suspensão, ela te dá uma multa, que pode ser de até 50% em cima do teu vencimento, ou seja, em cima do teu salário base, não em cima da tua remuneração. Remuneração só no caso dos casos graves, quando você causa prejuízo à fazenda pública ou a terceiros. Continuando no artigo 117, a gente vai falar sobre a destituição de função, que é uma outra penalidade, não é isso? No cumprimento do dever. No artigo 118, vai falar aí sobre as penas de demissão. Quais são os casos de demissão? Geralmente isso aqui cai, tá? Cai, eu vou te dizer geralmente qual é o artigo que cai que confunde todo mundo. Esses aqui parecem bem tranquilos, né? Crime contra a administração, são coisas complicadas, né? Abandono de cargo, insubordinação grave, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Isso aqui é bem subjetivo, né? Isso aqui já algumas pessoas acham que não é para tanto, mas é. Ofensa física a alguém, a não ser que seja salvo em legítima defesa. Aplicação irregular do dinheiro público, bem complicado. Lesão aos cofres públicos. Isso daqui que eu falei para vocês, ó. Inciso 8. Revelação de segredo conhecido em razão do cargo ou função. Isso daqui é passível de demissão, tá? E corrupção, obviamente. E reincidência em falta que deu origem à aplicação da pena de suspensão por 30 dias, ou seja, está faltando muito, né? Reincidência em falta que deu origem, ele reiteradamente está fazendo coisas que já foi dado várias suspensões para ele. Suspensão que pode ser de até 30 dias. Não resolveu, aí é caso de demissão. A transgressão dos disposto dos incisos do artigo 108, que a gente já estudou lá, e você dá uma olhadinha para saber quais são esses incisos. E a perda da nacionalidade brasileira, obviamente. Por que isso daqui está aqui? Porque você sabe, que você já estudou comigo, que para você, um dos requisitos para você ser servidor público é ter nacionalidade brasileira, certo? Então, se você perde a sua nacionalidade brasileira, você perde o direito de ser servidor público, por isso que você quer caso de demissão. Artigo 13 aí, vai falar sobre 60 dias de falta em período máximo de 12 meses, sem causa que justifique, tá? Que desde que não configure abandono de cargo. Então, a pessoa que tem mania de faltar e não comprova através de atestado ou qualquer outra coisa por que faltou. Esses 60 dias não precisam ser seguidos. É 60 dias durante o período de 12 meses. Então, um faltoso costumais, né? Que não tem justificativa, ele também é passível de demissão. Aqui, ó, desde que não configure abandono de cargo. Porque abandono de cargo já é de maneira sumária, né? Nem entra aqui. Aí ele vai falar aqui no parágrafo 1º. Considera-se abandono de cargo
anuência ao serviço sem justa causa por mais de 30 dias consecutivos, ou seja, você não foi do seu trabalho por mais de 30 dias consecutivos, não justificou, isso é considerado abandono de cargo. Tá? Mas para considerar abandono de cargo são 30 dias consecutivos. Considerada no processo administrativo justa a causa do afastamento, as faltas serão justificadas tão somente para fins disciplinares previstos nos incisos 2 e no inciso 13, que seria o quê? Abandono de cargo, não é isso? Por mais de 60 dias, em período máximo de 12 meses, sem causa que justifique. Tá bom? Continuando aqui, os parágrafo 3º, os casos previstos nos incisos, eu coloquei aqui, que é abandono de cargo, perda da nacionalidade e falta, né? Serão julgados por rito sumário. Tá? Então, bem mais rápido, é um rito rápido, é um processo rápido. Esses casos aqui, de abandono, perda de nacionalidade, falta de 60 dias, é um rito diferente, tá? E não pode ultrapassar a 30 dias. Por isso que ele é sumário. Ele tem prazo para concluir, o prazo é bem rápido. Tá? Então, esses casos aqui, que são casos passíveis de demissão, eles são por rito sumário. Tá? Então, pode querer na tua prova, perguntar aí se ele entra dentro do inquérito administrativo, que a gente vai estudar um pouquinho mais ali na frente. Não, ele é pelo rito sumário, esses casos de demissão. Tá? Artigo 119 fala sobre o ato de demissão sempre que é a causa da aplicação da penalidade dispositiva que embasou. Então, tem que, obviamente, um ato de demissão e tem que mencionar a causa dessa aplicação do ato de demissão, tá? O dispositivo legal que embasou isso daí. Não é, eu quero demitir. Não. Ato de demissão, causa de aplicação, dispositivo legal que embasou. Continuando o artigo 120, quando a demissão for fundamentada, os motivos constantes nesses incisos aqui, ó, que eu botei, ó, crime contra a administração, aplicação irregular, dinheiro público, lesão, só coisa grave isso daqui é só coisa grave, tá vendo? Isso aqui tudo é prejuízo erário, tudo prejuízo à fazenda pública, ao dinheiro público. Aí constará no respectivo ato a preposição, a fala, né, a frase, a bem do serviço público. Claro, né, porque está dilapidando o patrimônio público, então demitir nesses casos aqui, desses incisos aqui, a fundamentação ainda coloca aí a bem do serviço público. A gente acha que vai para o artigo 121, fala sobre a cassação da aposentadoria ou a disponibilidade. A gente já vai falar agora sobre outro assunto, que é também casos de penalidade, lembra? A caçar aposentadoria ou disponibilidade, que são os 6 incisos aqui. Para quem praticou, ainda que no exercício, falta grave, suscetível de demissão, que aceitou ilegalmente, aceitou de função pública provada a má-fé e perdeu também a nacionalidade brasileira. A gente já explicou por quê, tá bom? São competentes para aplicação. Quem aplica essas penas disciplinares? O prefeito, os secretários ocupantes de cargos equivalentes em todos os casos, exceto demissão e cassação de aposentadoria, porque esses dois aqui, cassação ou disponibilidade e demissão, esses 3 casos aqui. Esses casos aqui, só quem aplica é o prefeito. Tá? Ninguém mais pode fazer isso aqui. O secretário não pode fazer isso aqui, tá? Muito menos o chefe de repartição, que no caso ele só pode dar a pena de advertência. O secretário pode dar a pena de suspensão. E o prefeito pode tudo. Ok? Esse pode pouquinho, esse pode mais ou menos, esse pode tudo. O prefeito pode tudo, o secretário pode mais ou menos, o chefe da repartição pode só um pouquinho. Só uma pena de advertência. Considerando, continuando no artigo 127, a gente vai falar sobre a questão das prescrições, né? O que vai prescrever aí com relação às penas, tá? Ou seja, sai lá da sua vida funcional lá. Quais são as penas que saem da sua vida funcional, dependendo da pena, um tempo para poder sair de lá, né? Do seu histórico, né? 1 ano, no caso de infrações sujeitas a pena de advertência, 2 anos
para as penas de suspensões, que são até 30 dias, e de 4 anos para as penas mais graves, né? São as penas de destituição de função, demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Mesmo que você seja demitido, fica lá, né? O seu histórico, que só sai depois de 4 anos. Ok? Continuando aí. Artigo 125, a gente vai falar sobre a aplicação das penalidades. Quais são as penalidades? Suspensão, destituição da função, demissão e cassação de aposentadoria de disponibilidade sempre será precedida de quê? De inquérito administrativo. Aí não é rito sumário, né, que a gente estava vendo lá. É um rito, dentro do inquérito, ele tem prazo. E o rito sumário é só para alguns casos, né, que a gente estudou lá, que é demissão, os casos mais graves. Mas os casos dessas penalidades, que também inclui a demissão, sempre tem que ser por inquérito administrativo. Aí o que é interessante aqui é a suspensão. Tá vendo? Então, até para você suspender funcionário, que é até 30 dias, tem que ter inquérito. Então, o que não precisa de inquérito? Só advertência. Não é isso? Então, você grava isso aí. Só advertência que não entra dentro de uma questão de um inquérito administrativo. E dentro do inquérito administrativo tem o rito sumário, que é para algumas questões que a gente já estudou lá, inclusive alguns tipos de demissões, né? Continuando aí, vamos falar aí sobre o artigo 127, sobre os afastamentos preventivos aqui. De 30 dias, poderá ser interposto para a presença do servidor que possa influir na apuração da falta cometida. Então, se está sendo processado, né, dentro de um inquérito, um servidor que a presença dele ali pode modificar ali a investigação do inquérito, ele é afastado de maneira preventiva por 30 dias. É claro que ele é afastado porque quem quis? A prefeitura que quis que ele afastasse ele dali, né? Então, esse servidor afastado, o vencimento e o cargo acrescido das vantagens permanentes. Ele fica em casa afastado, mas ele não pode diminuir o salário dele, até porque não foi comprovado ainda de que ele tem culpa de alguma coisa. Está sendo só investigado ali, um afastamento preventivo. O servidor que responder por esses casos aqui, malversação, alcance de dinheiro público ou valores públicos, será afastado preventivamente ou afastado preventivamente, e seu afastamento se prolongará, meu Deus, que trava-língua, vai se prolongar até a decisão final do inquérito administrativo. Continuando falando do afastamento preventivo, no parágrafo único, afastamento preventivo é medida acautelatória e não constitui pena, tá? Então não está sendo punido. É por isso que ele tem ainda suas vantagens permanentes do cargo, ele recebe tudo mesmo se estando afastado, porque isso aqui não é punição, tá? O servidor terá direito à contagem de tempo nos afastamentos preventivos. Aí aqui ele está falando sobre contagem de tempo dos afastamentos preventivos que a gente está falando aqui no inciso 127, nos seguintes casos: quando reconhecida a inocência, quando a pena disciplinar limitar-se a advertência ou suspensão, ou convertida em multa, que a gente já falou que o interesse da administração pode ser convertido em multa, lembra? Até 50% do que? Da remuneração? Não, do vencimento. Eu tenho certeza que essa você acertou, do vencimento. Da remuneração são os casos de prejuízo à fazenda pública ou a terceiros. Esses afastamentos preventivos nos seguintes casos: reconhecida a inocência, quando for pena disciplinar, em caso de advertência ou suspensão, mesmo que convertido em multa. Inciso terceiro, quando o afastamento preventivo exceder o prazo de suspensão disciplinar aplicado. Então, só nesses 3 casos aqui, tá, que continua a contagem de tempo de servidor para questões de direitos, tá? Continuando. A gente vai falar aqui sobre o processo administrativo. Isso daqui é uma historinha que eu montei aqui para a gente poder entender um pouquinho o que é o processo administrativo, tá? Eu vou ver se eu consigo ler para vocês.
consigo ler? Será que eu consigo? Acho que eu consigo. Ah, não consigo, gente. Não consigo. Ai, vou clicar lá. Não consigo ler aqui para vocês, não. Não consigo ler. Vou ver se eu melhoro um pouquinho isso aqui para eu poder ler com vocês, tá? Isso daqui. Foi uma história que eu criei para vocês poderem gravar, tá? Toda essa parte aqui de processo administrativo. Mas vamos lá o que diz a letra seca da lei. Artigo 130 fala que a autoridade que tiver ciência da irregularidade do serviço público municipal promoverá e deve promover a apuração imediata por meio de sindicância ou inquérito administrativo. A gente vai ver que a sindicância é o primeiro momento, e depois da sindicância, se tiver coisa aí, caroço nesse angu, aí vira-se um inquérito administrativo. Primeiro a gente vai falar sobre a sindicância ou a apuração sumária, que é antes do inquérito. Ele deve proceder, tem que ter uma comissão com 3 servidores. Meu mouse está meio descontrolado, né? 3 servidores indicados pelo titular do órgão jurídico do município. Grava essa informação, tá? Que tem que ter uma comissão para a sindicância, mas quem indica esses 3 servidores é o órgão jurídico do município. No caso, a procuradoria do município, né? E quem nomeia? O chefe do executivo, no caso, o prefeito. Tá? E dela pode resultar algumas coisas. Vamos lá. O arquivamento, obviamente, a aplicação da pena e a indicação da abertura do inquérito administrativo. Aí, fez todo o procedimento da sindicância. Realmente tem caroço nesse angu. Tem algumas coisas que precisam ser investigadas de maneira mais aprofundada. O que vai sair daí? O inquérito administrativo. Aí forma-se uma nova comissão, também indicada pelo órgão jurídico, também chancelada pelo chefe do executivo, que não pode ser a mesma comissão da sindicância, tá? Não são os mesmos servidores. Guarda também essa informação. Artigo 133 fala sobre o inquérito deverá estar concluído no prazo de quê? De 30 dias, tá? É claro que eles podem ser prorrogáveis por igual período, tá aqui? Então eles podem chegar até o quê? Até 60 dias o inquérito, tá? Parágrafo único também fala sobre uma questão muito interessante, que a não observância desses prazos, que é 30 prorrogável por mais 30, não torna o processo nulo, tá? Então, não cumpriu o prazo de 60 dias para poder averiguar todas as irregularidades através de um inquérito, isso não quer dizer que o processo vai se tornar nulo, não, tá? Ele já diz aqui. Vai se ensejar nova designação pela autoridade competente. Então, forma-se o quê? Uma nova comissão para poder dar continuidade ao processo. Continuando, para você ler isso daqui, você tem que usar a caixa de diálogo. Pois eu não estou conseguindo usar aqui. Tá? Depois a gente vê como é que a gente faz isso daqui. Artigo 135 compete a quem? Ao secretário da comissão organizar os autos do processo, lavrar os termos e atos e atuar em separado e por dependência o incidente de suspensão, bem como executar as determinações do presidente. Dessa comissão, né, de 3 servidores, tem o secretário e tem o presidente. Tá? Então, compete ao secretário, ele que organiza os autos, lava os termos, faz a parte administrativa, né, do inquérito. Artigo 137, antes de encerrar a instrução, visando permitir ao indiciado, a pessoa que está sendo processada, ampla defesa, a comissão indicará irregularidades e infrações a ele atribuídas, obviamente, né, fazendo remissão aos documentos e depoimentos com indicação de folhas correspondentes dos autos. Para que isso daqui? Para que ele consiga se defender. Ele tem que saber do que ele está sendo processado, ou está sendo acusado, né? Isso aqui é para poder exercer a ampla defesa. Fala sobre as testemunhas
que elas podem ser convocadas para depor mediante ofício ou por edital, tá? E mencionado assunto, dia, hora e local. Artigo 139 fala ultimada a instrução, será feita no prazo de 3 dias a citação do indiciado para apresentação de defesa no prazo de 10 dias. Então, vendo é citado, depois que o indiciado, ou seja, o investigado, tomar ciência, tá? Ele tem prazo de 10 dias aí para poder se defender, tá bom? Havendo 2 ou mais indiciados num único processo, o prazo continua sendo de 10 dias. Tá? Nenhum servidor será julgado sem defesa, que pode ser em causa própria ou através de terceiros, ou seja, dentro do processo administrativo você mesmo pode se defender, você não tem necessidade de um advogado, mas se você quiser, você pode ter um advogado. Tá? Artigo 141 fala sobre concluída a defesa e produzidas as provas, a comissão remeterá os autos do processo à autoridade competente. Por quê? Porque não é a comissão que faz esse julgamento, ela só junta as provas, ouve as testemunhas, faz ali todo o processo administrativo ali e depois ela remete esse processo para a autoridade competente, para julgar, tá? Recebidos os autos pela autoridade competente, ela tem 20 dias para decidir, tá? Continuando. O processo administrativo desse processo aplicar-se-ão de maneira subsidiária, juntamente, né? Na legislação processual civil e penal cabíveis, foi o que eu te falei para vocês lá na frente, né? A gente já conversou sobre ser processado administrativamente, civilmente e penalmente. Caso tenha questões nessas naturezas, né? De natureza civil e de natureza penal. Artigo 143, no caso de abandono de cargo ou função, a comissão iniciará seu trabalho fazendo publicar por 3 vezes edital o chamado do acusado sob pena de revelia num prazo máximo de 15 dias. Então, nesse caso de abandono de emprego, tem que colocar lá 3 vezes no edital. Tá? Tem que publicar isso daí, o chamamento e a revelia, que é quando a pessoa está nem aí para se defender, aí decide a favor daquele que está processando, no caso a prefeitura, no prazo máximo de 15 dias. Artigo 144, instaurada a sindicância, o inquérito administrativo, o servidor devidamente citado, lembra, 3 dias aí para ele ser citado, 10 dias de prazo para ele poder recorrer, que abandonar o cargo em decorrência do seu conhecimento, não comparecer no prazo de 30 dias, será considerado rével e demitido por abandono de cargo sem prejuízo da tramitação do procedimento instaurado. Então, se ele, no caso, né, sabendo dos processos que ele está sendo acometido, né, para parar de abandonar o cargo, o processo continua. Isso aqui que ele quer dizer. Então, o fato de você não ir não quer dizer que o processo vai parar. O servidor só poderá ser exonerado a pedido após a conclusão do inquérito administrativo e que corresponder do qual não resultar pena de demissão. Obviamente, porque exoneração não é pena. Lembra disso. Exoneração não é pena. Então, se ele está sendo processado e ele, eu não quero passar por isso não, quero pedir exoneração, só depois da conclusão do processo, do inquérito. Se for comprovado que ele não é culpado. Porque se for provado que ele é culpado, ele não vai nem precisar pedir exoneração, a prefeitura mesmo vai demitir ele, certo? Ok. A gente vai falar agora sobre a revisão do processo, pode ser a qualquer tempo, a revisão do inquérito administrativo de que haja resultado pena disciplinar quando forem aduzidos e fatos capazes de justificar a inocência do servidor punido ou inadequação da penalidade aplicada. Ou seja, em qualquer tempo, mesmo depois de um processo
de um inquérito administrativo que resultou e comprovou que o servidor é culpado, ele pode pedir uma revisão desse processo, apresentar novas provas para poder tentar limpar seu nome, né, se ele for inocente. Tá? Então, essa revisão do inquérito, ela pode ser feita a qualquer tempo. Não tem momento, qualquer tempo ele pode fazer isso. Artigo 150, reconhecida a inocência do servidor, aí foi pedido uma revisão do processo. Aí foi visto, né, de que investigou direito, alguma coisa lá, ele apresentou novas provas, aí configurou de que ele não tinha culpa de nada. Reconhecida a inocência do servidor, será tomado sem efeito a penalidade imposta, obviamente, restabelecendo-se todos os direitos e vantagens por eles atingidos, mesmo que ele tenha sido demitido, tá? Aí vai ter que fazer a recondução desse servidor, lembra lá dos atos de provimento? Esse é um caso de recondução do servidor para o cargo anteriormente ocupado. Continuando aí, disposições gerais, já estamos chegando ao final. Mas esse até que é pequenininho, né? Para quem já estudou comigo a lei orgânica, isso aqui é mamão com açúcar. Toda e qualquer falta por motivo de doença deverá ser justificada, obviamente, mediante o quê? Mediante atestado e comprovada por junta médica oficial do município. Ok? Continuando aqui, aí só o que eu achei importante, tá? Entende-se por remoção o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, que é quando a prefeitura quer, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de lotação, atendida sempre a conveniência do serviço, ou seja, quando ele, dentro ali, geralmente da mesma secretaria, né, dentro do mesmo quadro ali, ele muda a função dele, claro, desde que compatível, né, com a função de origem, tá? Desde que compatível com a função de origem. Ele não vai exercer nada que não seja compatível com a função dele. Então, quando tira esse servidor para exercer uma outra função dentro da mesma secretaria, o nome desse ato de provimento é remoção. Está lá dos nossos R's, né? NAR, lembra? Mnemônico? É isso aí. Esse é o caso da remoção. A remoção pode ser a pedido, por questões de motivo de saúde. Olha que interessante. Quem está me ouvindo aí, que tiver de licença, olha, você pode pedir remoção. Isso aí daquele ambiente tóxico que você estava, o nome é remoção. Ok. Pode ser a pedido do servidor, no caso de saúde, né? Dele mesmo, ou do cônjuge, companheiro, enfim. No caso de remoção ex officio, será concedida uma ajuda de custo ao servidor. No caso aqui, quando a prefeitura quer, né, remover ele, se nessa remoção vir trazer qualquer prejuízo para o servidor, né, enfim, a prefeitura tem que dar uma ajuda de custo. Artigo 156, o tempo de serviço prestado, o tempo de serviço e a prestação de serviço no emprego transformado em cargo público será integralmente computado no regime estatutário para todos os efeitos dessa lei. Isso daqui está falando sobre a questão do pessoal antes, né, que era seletista dentro da prefeitura, antes da questão da Constituição de 88, então eles abarcaram esse pessoal, né, que o tempo de serviço como estatutário. Não é o nosso caso, tá? Artigo 157 fala sobre vencimento, a remuneração e o provento. Não será objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto a exceção aqui, ó. Isso aqui está falando sobre penhora, tá? Sobre arresto, que é quando por decisão judicial o cara querendo ou não. Não é o caso quando você faz um consignado que você autorizou. Isso aqui é o caso de você autorizando ou não. Exceto nos casos de prestação de alimento resultante de decisão judicial, obviamente. Aí, querendo ou não, o juiz manda lá uma intimação lá a decisão da sentença, vai direto para o RH, e o RH ele faz esse desconto em folha, né, no contra-cheque do devedor da pensão alimentícia. O servidor municipal que ocupar cargo em comissão, artigo 158, função gratificada ou cargo eletivo municipal por um período
igual, contínuo, igual ou superior a 5 anos ou 10 anos de maneira interpolados, ou seja, não seguidos, ele é assegurado seus vencimentos a incorporação de 50% do valor pago ao cargo e à função que tiver. Olha isso, gente, que interessante. Ou função pública que estiver ocupando nos 12 meses anteriores à data em que completar o tempo exigido. Tá? Isso daqui, no caso, está falando aqui para questão de incorporação, tá? Vedada a acumulação de idêntica vantagem. Isso aqui é interessante, né? Dá um gás aí pro pessoal que tem aí cargo, né, ou função gratificada ou cargo eletivo. Se você receber isso aqui, nesse período aqui, de 5 anos direto, de maneira 10 anos de maneira intercalada, você tem direito a levar a incorporação de 50% desse valor para o teu salário, para os teus vencimentos. Olha isso. Interessante, né? Eu acho que em poucos casos acontece isso. Em caso aqui acontece também na prefeitura de Macaé. Tá? Continuando. Parágrafo 3º, a percepção da vantagem, que a gente acabou de falar lá, tratada neste artigo, será incorporada aos proventos de aposentadoria. Você está falando por questão de aposentadoria. Interessante, né? Eu acho justo também, né? Porque às vezes a pessoa tem aquele salário, né? Teve um cargo de chefia, aí tem aquele salário durante anos, né? 5 anos seguidos, que não é fácil. Precisa chefiar pessoas, ainda mais serviço público. Ou durante 10 anos, de maneira intercalada, tem que ter direito de levar sua aposentadoria, gente. Faz parte ali do negócio. Verdade? É isso que ele está dizendo. Nos casos de reversão e readaptação, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a concorrência da vaga. A gente está falando aqui sobre os casos de reversão, que é quando ele volta, ele é revertido a aposentadoria dele, ele volta à ativa, ou nos casos de readaptação, que é os casos de pessoa que, por limitações físicas ou mentais, tem que se readaptar a um outro cargo. Ele está falando que nesses 2 casos de provimento aqui, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até abrir uma vaga, né, para ele de fato ocupar. Aqui ele está falando sobre o artigo 160, sobre o Conselho de Política da Administração e Remuneração do Pessoal, que depois que foi feito o estatuto, ele tinha prazo para ocorrer, né, 120 dias. Esse conselho aqui é o conselho que geralmente vê a possibilidade de aumento, faz esse estudo junto com a Secretaria de Fazenda, então é um conselho muito importante. Esse conselho é composto, guarda essa informação, tá? Ele é composto por 7 membros. E quem são esses membros? Um da Secretaria Municipal de Administração, um da Secretaria Municipal de Fazenda, uma da Procuradoria-Geral do Município, tá? São os representantes da Prefeitura. E fica assegurada também a fundação... Desculpa, vamos terminar essa questão do conselho aqui. Então, esse conselho é composto por 7 pessoas, que obrigatoriamente tem que ter essas pessoas aqui representando a Prefeitura. Tá bom? Não vou falar sobre essa questão do artigo 161, não. Vamos para o artigo 162, que é o que nos interessa, o vale transporte concedido aos servidores, nos termos da lei orgânica. Então, você, servidor de Macaé, futuro servidor de Macaé, você tem direito a vale transporte. Também não é toda a prefeitura que dá, não, tá? Continuando, parágrafo único do artigo 163, vamos falar sobre contratação por tempo determinado, que é uma coisa que pode acontecer, estava previsto no artigo 37 da Constituição. Ele é adotado o quê? O sistema de contrato administrativo de trabalho. Disposições transitórias, eu marquei alguma coisa aqui? Marquei. Artigo 7 fala sobre a licença por assiduidade, ou seja, a licença que você tem direito por ser assíduo, por não faltar ao serviço público, você tem direito a essa licença. Olha que interessante. Aí a gente fala assim, mas a gente não estudou muito a fundo, porque isso aqui, essa licença, ela fala de maneira mais profunda lá no TCCR, tá?
e a gente não tem nosso edital, então só cabe a gente saber do que se trata aqui. Se você tem direito a essa licença e você pode pedir, é facultado, você pedir a prefeitura, no caso, para não te dar em folgas, né, mas te dar em dinheiro, em pecúnia, tá? Para efeitos do valor da indenização, corresponderá até 3 vencimentos base do cargo efetivo. Olha, interessante. Interessante, tá? Então, seja assíduo. Provavelmente é a licença prêmio, né? Não sei, mas deve ser. O servidor deverá manifestar-se interesse quanto à conversão da licença prêmio em pecúnia, né? Que ele está falando de maneira mais direta da licença prêmio, que na questão da assiduidade. Ele já usou esse termo, mas não sei se é a mesma coisa. Em pecúnia, em dinheiro, através de requerimento próprio dirigido à Secretaria Municipal de Administração. É claro que ela vai dizer se vai poder pagar ou não, tá? Às vezes você não quer tirar a licença prêmio, não quer ficar 3 meses em casa recebendo. Às vezes você quer que a sua licença prêmio seja paga em dinheiro, é só você pedir à administração e, dentro do interesse dela, ela pode te pagar aí a sua licença prêmio, você ainda estando na ativa. Ok? Terminamos, acabamos aí o estatuto. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, não custa nada, não paga nada. Curte aí o vídeo, faz um comentário para ajudar a gente, nosso canal a crescer, tá? Deus abençoe, fique bem e a gente se vê ou ouço falar de você lá na posse, tá bom? Tchau, tchau. Fui.